família, de ver o povo dele, de ver o servo dele próspero, é Deus. Aleluia, Deus. Eu estava lendo a história de 2 Crônicas, eu estava ali, quando Salomão ele pediu sabedoria. Aleluia, Jesus. Abre a palavra de Deus no mesmo livro que foi lido aqui, Josué capítulo 1. Você está lendo alguma vez? Aleluia, Jesus. Deus é tremendo. Realmente eu ia falar ali do sonho de Davi, sonho o sonho que Salomão teve, e Deus falou com ele ali através de um sonho e pediu, pede-me o que tu quiseres. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Aleluia, Jesus. Mas tem tudo a ver com esse texto aqui também, que a gente vai entender mais pra frente. Amém? O texto é Josué capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 3, amém? A partir do versículo 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Josué capítulo 1, a partir do versículo 3. A palavra de Deus nos fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Preste bem atenção aqui, antes da gente começar a orar, nesse farás prosperar. Aleluia, Jesus. Vou falar um pouco aqui sobre prosperidade. Não pense que eu vou dizer a teologia da prosperidade, não é nada disso aqui não. Amém? Aleluia, vai Jesus. Pensando, lá vem um pastor pedindo a casa do irmão. Não pense nisso, essa igreja é uma igreja séria. Amém? Mas a gente vai estar falando disso aqui. Aleluia, De forma Jesus. séria. Amém? Vamos estar, então, orando nesse momento.
Santo Deus e amado Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Criador dos céus e da terra. Te peço em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Senhor, tu sabes que eu sou pobre. Tu sabes como sou limitado, Senhor. Só o Senhor, meu Pai, para alimentar a tua igreja, o teu povo. Te peço em nome de Jesus, meu Pai. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, meu Pai, que nós precisamos ouvir, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem e concordam? Aplauda o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Então, o seu assento para o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Eu tenho falado há um tempo atrás, eu comentava ontem com o irmão, e essa semana eu venho comentando sobre isso. Eu aprendi isso há um bom tempo atrás, que o maior interessado, né, de ver a nossa vida próspera não é nem você mesmo, ainda que nós queremos isso, uma vida próspera. Eu falo prosperidade não é só material, porque não adianta você ter o mundo inteiro e não ter saúde. Não adianta você ganhar o reino inteiro e perder a sua alma, não estar bem espiritualmente. Por isso que um dos temas aqui que eu falo quase todas as vezes que vou orar pelas ofertas é abençoe espiritualmente, porque se espiritualmente vai bem, tudo vai bem. É uma das coisas que eu uso muito aqui, porque não adianta você, às vezes as pessoas falam prosperidade, e esse é um dos grandes mal, a pessoa só pensa no material, e ela entende que o material é importante, eu vou estar sendo hipócrita dizer assim que, não, vamos, voltar para o tempo das cavernas, viver em tenda, sem nada, andar de pé. Imagina se eu tenho que vir de pé, de lá de Nagoya para cá. Meu Deus do céu. Ou então em cima de um jumentozinho. Né? Que horas eu não ia chegar aqui? Né? Então a gente não pode realmente achar que o material também não é importante. Mas não é nem perto o mais importante. Eu acredito que tem coisas muito mais importantes. E o principal é o espiritual. Eu tenho falado, irmãos, o perigo não é a pessoa ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter a pessoa. Esse é o problema. Então, a gente falar aqui de prosperidade, não pense nunca só no material. Material é consequências. Né? Mas é você estar bem em todas as áreas. Saúde, Aleluia, Jesus. espiritual, conjugal também, a família, filhos. Tudo isso aí é prosperidade. Não adianta, meu irmão, eu estar bem e meu casamento dar uma ruína. Não. Para mim isso não é prosperidade. Para mim prosperidade, a família tem que andar junto. Aleluia, Jesus. Não, o cara tá bombando aí. Mas e a mulher? Largou, trocou por uma de 15. Amém. Para mim ele se afundou. Para mim se afundou. Porque já caiu espiritualmente. Né? E aí vai. Aí é ruína atrás de ruína, né? Abismo, um abismo chama um outro abismo, né? Então, prosperar é o tema que eu quero falar hoje. Como prosperar, né, em todas as áreas. Como viver uma vida próspera. E eu falo que uma vida próspera, o maior interessado não é nem você mesmo, é Deus. Porque você, com uma vida próspera, você serve de espelho, exemplo. Você vê como era a vida de Salomão? Que é só introdução, irmãos. Salomão vinha pessoas para ouvir a sabedoria. Não era dele, era que Deus tinha dado para ele. Vinha pessoas dos confins da terra. Você entendeu, Salomão? E eu creio, irmãos, né? Não é possível que Salomão puxava aquela glória para ele. Eu creio que ele fala, eu pergunto, mas como tu adquiriu tanta sabedoria? Porque vinha pessoas trazendo. Eu acredito que ele contava a história que ele pediu sabedoria num sonho para o Deus que ofereceu tudo para ele. E naquele momento ele glorificava e exaltava o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Eu acredito que quando você é uma pessoa próspera, as pessoas vão querer. Cara, que Deus é esse que prospera? Que Deus é esse que abençoa um país, uma nação? A gente vê claramente, você quer ter uma ideia do que é um país em que Deus é o Senhor e um país em que
que Deus não, que o diabo é o Senhor, não pelas pessoas, mas pela liderança muitas vezes, é você olhar claramente ali para a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Você vê a diferença, né? O regime, né, ali comunista, aquelas coisas ali, a pessoa vivendo em miséria. Outro dia eu vi um cara tentando, desesperado, sair do país, os pessoais apagando a vida dele ali. É um desespero as pessoas ali, né? E muitos ali nem sabem o que tem lá fora, né? E do outro lado, um dos países mais prósperos do mundo ali, né? A Coreia, apesar de ser bem pequenininho, mas a economia dela é muito. Então ali você vê claramente. Mas independente de prosperidade financeira, eu acredito que isso é o mínimo. Mas as pessoas percebem isso. Os Estados Unidos ainda é a maior potência, apesar, eu estava vendo uma matéria que falava que há alguns anos atrás era 90% da população, 90% era cristã, e não era a maioria católica como no Brasil, não. A maioria era protestante mesmo, a grande maioria, esmagadora. Tem diminuído muito. Hoje em dia, para você ter uma ideia de como diminuiu, 30% da população, alguns dados, né, que eu vejo, acompanho no jornal, né, e Paulo Figueira, até que ele botou uns dados lá, Paulo Figueiredo, eu acho que esse é o nome do jornalista, ele disse que hoje em dia a população americana está em 30% mais ou menos de ateu. Eu falei, meu Deus do céu, a gente já começa a envergonhar o nome de Deus. Algumas cidades já não é mais permitido nas escolas falarem de Deus. Assim como tem acontecido em algumas escolas no Brasil também. Mas eu creio que quando uma família, quando um povo é abençoado, o nome de Deus é glorificado. Então, por isso eu acredito que o maior interessado de ver uma família, de ver o povo dele, de ver o servo dele próspero, é Deus. Aleluia, Deus. Eu estava lendo a história de 2 Crônicas, eu estava ali, quando Salomão ele pediu sabedoria, depois Deus deu sabedoria, deu riqueza, tudo para ele ali. A riqueza era tão grande, ele pediu só sabedoria, que as pedras, eu vi uma versão há um tempo atrás que dizia que a prata era como pedra no país, né? Se achava na rua prata. E eu estava vendo nessa versão aqui mais antiga, dizia que a prata e o ouro também era como pedra. Eu falei, meu Deus, né? De tanta riqueza. Eu estava lendo um pouco antes, Davi, ele fala só do tesouro pessoal dele, ele deu, acho que, se não me falha a memória, 105, estava lendo nessa versão aqui, ou não, no meu celular, 105 toneladas de ouro. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que bota tanto ouro assim? Eu não sei se essa versão tá, se alguém tiver alguma versão diferente, né? Mas eu acredito que é essa. Algumas versões mais antigas já não vai falar de toneladas. Essa que eu peguei é mais atualizada, falar de toneladas. Meu Deus, é muito ouro. Mesmo que fosse 1 tonelada, vamos dizer assim, é muito ouro, né? Vamos dizer, 1 tonelada. Isso ele deu do tesouro pessoal dele ali para a construção do templo, que nem era ele e nem foi na época dele que foi construída. Então assim, vamos falar um pouco aqui, irmãos, que Deus ele se interessa de ver a sua vida abençoada. Aleluia. Mas o maior interesse de Deus é te levar para o céu. Esse é o maior, irmãos. Por isso que muitas vezes você não entende, mas a gente vive no perrengue. Eu vou botar a gente porque meu irmão. Porque tem muita gente que, se prosperar, não pisa mais na casa de Deus. Glória a Deus. Tem muita gente, meu irmão. A grande maioria. Eu tenho falado ali dos 10 leprosos, que quando os 10 foram curados, só um voltou para glorificar o nome de Deus. Isso é o ser humano, a natureza do ser humano é essa. É ingratidão. É ingratidão. Você vê o povo, saiu ali o povo do Egito, o povo era chicoteado, o povo era tratado como escravo, não tinha direito a nada, os filhos nasciam, o faraó decidia se ia viver ou não, eles não tinham direito a ter filhos, a nada. Quando eles saem de lá, a ingratidão é tão grande que eles sentiram saudade de lá. Aí você fala, mas é aquele povo lá, ruim. Vigia, meu irmão,
A gente pode estar nesse meio desse povo aí também. Se a gente analisar bem a nossa vida, muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes. A gente está num país que manda leite e mel, meu irmão. Quantos brasileiros não queriam estar no teu lugar aí? Meu Deus do céu. Fala em visto lá no Brasil? Você não tem ideia, meu irmão. Falando. Muitos, eu não sei como é em São Paulo. Eu nunca morei lá. Eu sei que no Pará, você falar em Japão, o pessoal já cresce logo os olhinhos. Assim. Eu tô te falando. Qual que é a população do Pará? Eu sei de Belém. A última vez que eu vi, tava quase 2 milhões de pessoas em Belém. Agora no Pará. Fica vezes 12. Você já sabe quanto é. Bastante gente que quer. É muito mesmo. Tem quase 30 milhões de pessoas em São Paulo. Todo mundo quer. Todo mundo. E às vezes a gente está aqui e está reclamando. É por isso que eu falo, não fale muito do povo lá do Egito, que às vezes a gente parece igualzinho. Se a gente for analisar, às vezes a gente está no mesmo. Mas a gente, graças a Deus, a gente já é próspero. Mas eu posso falar assim da gente prosperar mais ainda. Às vezes a gente está próximo numa área, mas não está na outra, está faltando isso, está faltando aquilo, e a gente acha que a culpa é de Deus. E eu vou falar de algumas coisas aqui, porque a gente pode melhorar. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, a gente já vai partir agora para o estudo, né, para você botar em prática. Primeira coisa que tem que ter é esforço. Esforço, meu. Te esforça. Te esforça para buscar Deus. Te esforça para estar aqui na casa de Deus. Aleluia. Sabe quando eu vi o irmão vindo ali, todo debilitado, meu irmão, isso aí é um chute na cara de muita gente. Aleluia. Porque tem gente que dá uma dor de cabeça e não vem mais. Meu irmão, eu sei o que eu estou falando. Tem gente que procura Gente, vou falar. Não, meu irmão, tô falando. Vou falar aqui pra internet, para não pegar pesado. Mas tem gente que às vezes, uma partida de futebol, uma partida de videogame, um aniversário, qualquer coisinha, meu irmão, deixa de vir pra casa de Deus. E quer prosperar? Não, meu irmão, tem que ter esforço. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem que haver esforço. Aleluia, Jesus. Primeira coisa, a gente tem que se esforçar mesmo. Aleluia, se esforçar Jesus. para buscar Deus. Se esforçar no trabalho. Também. Mas isso daí não é o principal, não. Porque às vezes a gente se esforça muito para as coisas materiais. E se esquece das principais, que é espiritual, meu irmão. Aleluia. Tem gente que, meu Deus, rala, trabalha, tudo, mas as coisas de Deus é de qualquer jeito. Chega na hora na casa. Vou falar. É sério, meu irmão. Eu sei, a gente tem que vigiar nisso. Aí chega a hora que quer, vai embora, sabe? Às vezes sai no meio do culto. Não espera nem a bênção apostólica. Não tá nem aí pra. Não. Eu sei, às vezes tem algum compromisso, aconteceu um imprevisto. Outro dia uma irmã saiu daqui no meio do culto. Mas ela saiu carregada. A gente entende. Eu entendo já. Mas irmãos, a gente tem que ter reverência por causa de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Se Jesus. esforçar assim, não é fácil não, meu irmão. 3 vezes Deus vem falando aqui com Josué. Josué, te esforça. Te esforça. E aí a gente acha que é melhor que Josué. A gente quer ter uma vida próspera de qualquer jeito. Lá na rede, lá. Sabe, um suquinho. Não, meu irmão, é esforço no trabalho, é esforço para estar buscando as coisas de Deus, se levando. Eu vejo aqui mulheres esforçadas. Aleluia, Jesus. Segunda-feira, meu irmão, estão aí na intercessão orando, sabe? Durante a semana, o povo orando, buscando a Deus, planos de leitura de Bíblia, ler a Bíblia. Eu estava conversando com a minha esposa, não, para ler em 100 dias a Bíblia, é uma correria, é muito capítulo, se esforçando. Tem gente, meu irmão, que tem mais de 10 anos na casa de Deus, não estou falando quem está começando agora não, mais de 10 anos na casa de Deus e nunca leu a Bíblia toda. Que isso? Uma das receitas da felicidade, e felicidade para mim também é prosperidade, é
Meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meditar na palavra de Deus. Mas a pessoa fala assim mesmo: me dá preguiça. Eu cansei, eu não sei, dá sono. Aí Deus vem falar: te esforça. Aleluia. Te esforça, meu irmão. Que tem caboclo frouxo, meu irmão. Tô te falando. É esforço. Prosperar com... Meu irmão, a gente vai ver Deus, ele falando com alguns filhos dele, eles prosperavam no deserto. É onde não nascia nem capim, Deus estava prosperando. Pessoas esforçadas. Pessoas esforçadas. Abraão, ele saiu. A Bíblia fala que em meio à crise, ele prosperou. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem que haver um esforço. Tem que haver um esforço. E o esforço principal é para obedecer a palavra de Deus, meu irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o esforço principal. Você acha que é fácil servir a Deus? É muito mais. Eu falo, a recompensa é grande. Mas para servir a Deus, tem que ter esforço. Andar conforme a lei do Senhor. É por isso que ele fala: medita na lei do Senhor, para que não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Meu irmão, desviar para a direita e para a esquerda é fácil. Medita teu nome. E ele fala: medita dia e noite. Enche a tua cabeça de coisas de Deus, porque senão tu vai te desviar ou para a direita ou para a esquerda. Glória a Deus. Quantos querem prosperar, irmãos? Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Te esforça nas coisas de Deus, meu irmão. Aleluia. Te esforça nas coisas de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu estou falando, irmãos. A primeira coisa, tem que haver um esforço. Porque através desse esforço vai vir a fé. Vai vir a fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a fé também é necessária, irmão. Você acreditar em Deus. Eu conversava com um irmão e eu falava assim mesmo: irmãos, tudo tem um tempo de Deus, eu creio nisso. Foi necessário todo esse tempo, eu estou amadurecendo, eu vou amadurecer ainda mais. Então eu acredito que aquilo ali naquele Glória a momento Deus, aleluia. era para mim a minha maturidade. Então, há anos atrás, quando eu fui comprar uma casa, eu me preocupei tanto com a parte financeira. Eu até comentava com a minha esposa. Ela falou assim: e eu orei a Deus, pedi direção a Deus. E Deus, né, eu queria uma casa maior, mais cara, né, mais quartos. Era isso que eu queria, era o sonho da minha esposa na época. E ela queria. E apareceu uma casa que ia dar quase 120 mil. Uma casa bonita, 3 andares, ia dar mais ou menos 120 mil. Aí eu falei assim, e eu fiz um negócio com Deus. Eu falei: Deus, eu quero, vai ter um momento que a minha esposa vai parar de trabalhar, vou trabalhar sozinho, mas eu quero ter condições de pagar essa casa. Aí eu fiz um negócio com Deus. Falei assim mesmo: se passar de 100 mil, não é de Deus. Hoje em dia já tem casa menos de 100 mil. Na época que eu comprei não tinha, irmãos. Pelo menos eu nunca tinha visto. Menos de 100 mil tinha que ser usada, né, com alguns anos e pequena. Porque geralmente, na época que eu comprei, eu lembro que teve pessoas que compraram também, o preço era lá em cima. Hoje em dia você já encontra, você fala assim: caramba, você fala assim, se tivesse na minha época, na minha época não tinha. Realmente as casas eram, né? Era muito caro. O Ricardo comprou na mesma época que eu. Não tinha casa barata. Era só casa cara. Aí hoje você encontra 56 mil. Dá até o que você fala: meu Deus, que mudou tanto assim, né? A gente encontra, a gente fala assim: meu, mas na época não tinha 56 mil, 50 mil aí tinha que ser uma casa quase que caindo aos pedaços. E aí eu falei para Deus: olha Deus, eu queria uma casa barata. Eu não posso pagar muito. Aí o cara fez embaixo, falou: não, vou dar um jeito. Aí ele falou: vai dar 99, que eu falei para ele, tinha que ser menos de 100. Eu falei pro corretor lá, falou: tem que ser menos de 100. Ele falou: vou dar um jeito. Aí ele falou: 99. E na hora de assinar os papéis, ele falou: é 99, só que 2 vezes por mês tu vai ter que dar um bônus de não sei quanto. Por ano. Por ano? Não, mês.
2 vezes por ano, perdão, 2 vezes por ano. Aí nessa hora que ele falou 2 vezes por ano, eu falei, eu não tenho bônus, meu salário é pouquinho. Acabou, eu falei, isso não é de Deus, cancela. Ele falou, cara, você pode rodar e você não vai encontrar mais barato do que isso. Compra essa casa tá boa, é 3 andares, boa. Eu falei, não quero não. Aleluia. Aí eu fui, rodei, peguei uma mais inferior, menor. Na época eu não tinha filho, faz tempo eu não tinha filho, nenhum filho. Aí eu falei, vou ficar com essa casa menor. Realmente, a casa é menor, é usada, mais barata. É bonitinha, né? Mas hoje em dia, eu já pergunto pra minha esposa, eu falei, cara, eu devia ter metido era a cara naquela doida lá. É sério, irmãos. Porque eu tava conversando com o irmão. Porque eu creio. E Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Eu acredito que vai abençoar cada vez mais. E hoje eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão. Eu tava conversando com o irmão que ele paga uma parcela alta também. Bem alta. E aí eu falei para ele, irmão, continua firme com Deus. Creia. Eu dei o meu testemunho. Lá atrás eu fiquei preocupado. Tá certo, passei uma crise em 2009, fiquei desempregado. Mas aí a pessoa se fala, muitos entregaram casa, mas teve irmão que congregava junto comigo lá, que não entregou, que pagava um absurdo e não entregou. Tá até hoje na casa lá. Graças a Deus. Entendeu? Teve, irmão. A minha esposa falou, mas teve muita gente que entregou a casa, mas teve gente que não entregou. Teve gente lá que, sabe, eu lembro, a Josiane Josiane, permite aí, vou falar. A igreja toda ficou desempregada, a menina não ficava desempregada. Eu acho que na vontade dela, ela estava até querendo ficar. Falou, meu Deus, todo mundo para, só eu que não. Pastor, Todo mundo faz que o emprego foi dado no tempo da crise pra mim. No tempo da O crise. pessoal estava sendo mandado embora e eu estava entrando. Eu vi que era Deus que estava fazendo isso para não entregar a casa. Para não entregar a casa. Eu creio que Deus prospera, eu creio que Deus abençoa. Aí eu estava comentando com esse irmão, irmãos, você já foi, porque às vezes dá um desespero, porque a conta é alta, imposto, tem um monte de coisa. Quem compra casa sabe que não é só a casa, tem imposto, tem um monte de coisa ali, vem uns bônus ali. Aí eu falo assim, mas creia no Senhor, meu irmão, creia. Deus vai prosperar, o objetivo de Deus é prosperar, o objetivo de Deus eu falei assim mesmo, eu queria ter me metido naquela casa, a minha esposa sonhava com aquela casa, eu já contei isso aqui, ela passava a noite, ela já se imaginava na varanda lá, pensando numa mulher que ficou triste, meu irmão, depois que eu desisti da casa, pensa. Aí eu falei para esse irmão, creia no Senhor Jesus, irmãos. E Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer prosperar. Um dia isso vai ser troco para ti. Aleluia. Glória a Deus. Hoje pode estar difícil, mas lá na frente vai ser troco. Deus vai abençoar. Glória a Deus. Esse é o interesse de Deus, mas a gente tem que se esforçar, irmãos. Aleluia. Principalmente no quesito de buscar Deus. Principalmente no quesito de obra de Deus. Você está brincando, pastor? Tem alguma coisa a ver, obra com Deus? Vamos ler um pouquinho aqui a Bíblia. Por isso que eu falei aqui, tem coisas que para a gente aprender. Abre aqui comigo em Amós. É um pouquinho difícil. Não, Ageu. Ageu capítulo 1. É pequenininho. Quem tiver no celular vai achar mais rápido. Os profetas menores ali são bem pequenos, irmão. Ageu quanto? Ageu capítulo 1. A minha versão, ela aqui é um pouco complicada. Eu vou ler até uma versão aqui mais simples para vocês entenderem. Essa versão aqui, meu, estava conversando com a Rose aqui. Isso não é do meu tempo não, meu. Isso aqui. Essa versão aqui não é do meu tempo. Isso aqui não pode. Tá doido. Vai ficar falando aqui, tá no finalzinho. Capítulo 1. Todos acharam? Eu queria muito que vocês acompanhassem. Eu vou ler nessa versão aqui, que é uma versão fácil de leitura. Né? Então, assim, para vocês entenderem, se eu for ler aqui na minha, já é bem mais complicado. Apesar que eu ainda nem sei como é que está aqui. Vocês esperavam uma grande colheita. Preste atenção. Olha aí, o povo de Israel. Irmãos,
Preste assim atenção e não faça diferença. Porque a gente tem muito isso. Mas isso é com eles lá. Preste atenção. Eu vou explicar mais esse texto, mas se você quiser, marca depois e estuda ele. Dá referência de novo. Ageu capítulo 1, versículo 9. Você pode ler depois Ageu todinho, né? Mas agora foque nesse versículo 9 aqui. Amém? Vocês esperavam uma grande colheita, mas foi pequena. Depois, quando vocês armazenaram nas suas casas, eu soprei e fiz com que tudo acabasse logo. Por quê? Faz uma pergunta aqui. Nessa versão aqui está bem mais simples para entender. Porque a minha casa está em ruínas. Enquanto vocês se dedicam às suas casas. Por causa disso, versículo 10. O céu não retém. Por causa disso, o céu não tem mandado nem um pingo de chuva e a terra não tem mandado nenhum dos seus frutos. Amém? Essa versão aqui deu para entender bem, né? Eu vou explicar. Mesmo dando para entender, eu vou explicar. É assim. O povo de Israel, ele estava preocupado. Ageu, você vai ver, pode voltar depois de estudar. Ele estava preocupado com a sua casa. Só com a sua vida. Eu vou trazer para os dias atuais. Ele só estava preocupado com a vida deles. A casa deles, a vida deles, o negocinho deles, a família deles. É aquele crente egoísta, que até a oração é egoísta. Só ora para a sua família. Sabe? Era o povo de Israel ali. Não estava pecando não, meu irmão. Eles não estavam em pecado. O problema ali não era pecado. O problema é que eles estavam nem aí para as coisas de Deus. Aí Deus falou assim, meu irmão, vocês, algumas versões, vocês trabalham muito, mas escolhem pouco. Muita gente, irmãos, quando não está nem aí para as coisas de Deus, se esforça demais. Mas aí tem outro, aí quando ele fala assim mesmo, olha, vocês até acumulam, mas algumas versões estão assim, é como se corresse pelas mãos. Não tem como, nada para na mão. Você está entendendo? Não sou eu que escrevi não, meu irmão. É porque muitas vezes a gente é assim, meu irmão. A gente não está nem aí para as coisas de Deus. Eles ainda falam assim mesmo, tem alguma versão que fala assim, vocês estão em casas de fino acabamento. De fino acabamento. E a casa de Deus está em ruínas. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui nem do tempo. Eu estou falando das coisas de Deus. Às vezes a gente não está nem aí para a obra de Deus. A gente não está nem aí para os japoneses que estão indo para o inferno. A gente não está nem aí para a família do irmão que está com problema. A gente não está nem aí para o irmão que está... Não, a gente está preocupado com a gente. Porque a obra de Deus, porque a casa de Deus, eu acredito que não é somente o tempo, mas é pessoas. A gente se preocupar com a obra de pessoas que estão indo para o inferno. Fiquei sabendo agora de um jovem que se enforcou há poucos dias agora com um kimono. Meu irmão me contou, é notícia, com a faixa. Treinou junto com meu irmão jiu-jitsu, rolou junto com ele jiu-jitsu. Esse jovem, acho que 17 anos, 16 anos. 16. Meu irmão, esse é o que a gente viu. Estava com Biel na escola. Pois é, estudava com Biel, né? Estudava aqui com Gabriel. É que ela falou Biel, eu não... Gabriel. Irmãos, eu estou falando isso porque às vezes a gente não está nem aí pro filho dos outros. Mas se for o nosso, dá uma dor de barriga e já fica agoniado. Mas o filho dos outros, morreu. É mesmo que morreu um sapo. Tem gente que é assim, não é essa igreja não. Mas tem gente que é assim, não está nem aí para a vida dos outros, não está nem aí para noiva de Cristo, não está nem aí para a obra de Deus, só se preocupa com os seus. Meu irmão, a gente tem que aprender a se preocupar com o que Deus se preocupa. A gente tem que se preocupar com a obra de Deus. A gente tem que se preocupar com a casa de Deus. As pessoas prosperam, meu irmão. Você vê que o povo ali não estava nem aí para a casa de Deus em ruína. E aquilo ali está simbolizando, meu irmão, a obra de Deus. Estava nem aí. Vou cuidar da minha vida. Aí Deus falou, trabalha muito, mas colhe pouco. Aleluia. E aí do que junta, escorre pela mão. É igual água. Não prospera, meu irmão.
se você não está nem aí para as coisas de Deus, desculpa eu te dizer, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia, não vai prosperar. Ah, mas o ímpio, meu irmão, vai para o inferno, não tem compromisso nenhum com Deus. Mas o Filho de Deus, Deus tem compromisso. Deus tem compromisso em corrigir a nossa vida, em nos levar para o céu. É diferente, meu irmão. Você não vai te comparar com o ímpio, não. Ah, mas o Bill Gates não quer nem saber de Deus. Meu irmão, se não se converter, ele e o dinheiro dele vai tudo para o inferno. Mas você não, Deus tem compromisso com a tua vida, Ele quer te salvar. Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer te levar para o céu, meu irmão. A palavra de Deus fala em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que Deus está trabalhando pela tua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus trabalha pela tua vida. Aleluia. Então, meu irmão, é diferente. Quando ele vê um filho dele que não está nem aí para as obras de Deus, ele fala, vai trabalhar muito, mas vai colher pouco. Vira essa boca para lá. Vai trabalhar muito, mas vai colher pouco. Meu irmão, é a Bíblia. Deus não é homem para que minta. Assim, mas é o povo de Israel. Meu irmão, nós somos a Nova Jerusalém. Nós somos o povo de Israel agora. Aleluia. E o povo de Israel lá, para verdadeiramente... para Jesus Cristo, que fala de Isaías, João 1,36, texto áureo da Bíblia. Que Deus amou o mundo. Que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, enquanto o povo de Israel não crê, vai perecer. Não estou falando do lado financeiro, não. Estou falando do lado espiritual. Todo aquele que crê será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Então nós que cremos, somos salvos. Amém? Por isso, meu irmão, o Deus que fala, olha, Deus corrige o filho que ama. Ele fala isso em Provérbios. Mas ele também fala em Hebreus e também fala em Apocalipse, que Deus corrige o filho que ama. Então nós somos filhos de Deus e Ele nos corrige. Então, meu irmão, se você não está nem aí para as coisas de Deus, se você só está preocupado com a tua vida, desculpa eu te dizer, meu irmão. Você fala, mas você é devorador, Vamos orar, vamos repreender o devorador. Aprenda primeiro a se preocupar com as coisas de Deus. Porque a gente vai orar aqui, mas apesar que o devorador também é com dízimo. Aí é outra área. Eu quase não falo aqui, meu. Eu quase não falo. Eu nem gosto muito. Eu já expliquei por que eu não falo isso. Porque pra gente não ser confundido com alguns falsos profetas que vivem por causa do dinheiro. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Deus tem prosperado a minha vida. E olha, não estou falando isso. Ai, pastor, glória a Deus quem depende, quem vive com o dinheiro da obra. Eu vivo do dinheiro de Deus. Da mesma forma, sendo da igreja ou não, eu sei que é Deus que tem me abençoado. Não é mérito humano. Mas sabe qual é a vantagem? Anos atrás, eu lembro, quando eu vi uma confusão por causa do pastor Júlio, que ele comprou uma Alphard, aí todo mundo conhecia ele como o pastor da Alphard lá em Toyohashi. Aí eu falei assim, meu irmão, comentar, não sei se a minha esposa vai lembrar, mas eu falava, filha, a gente decidiu viver da obra, fazer a obra. Aí eu falava assim mesmo com ela, a gente nunca vai poder ter um carro bom, porque senão a gente vai ser conhecido como o pastor do carro, né? Mas graças a Deus, né? Toda a igreja sabe, se alguém não souber, eu não tenho salário aqui, graças a Deus, não tenho nem ajuda, e não preciso, glória a Deus por isso. Deus tem me abençoado e me ajudado em outra área. Glória a Deus por isso. Mas o bom disso é que eu posso ter o carro, quem quiser, alguém falar alguma coisa, falando, meu irmão, não tem nada a ver com o teu dízimo aí. O teu dízimo é para repreender o devorador, sim, é para ajudar na obra de Deus, por isso eu falo, mas eu tenho medo às vezes de ser confundido. Tenho medo, porque tem muitos aí falsos profetas que falam, vende a tua casa que tu vai prosperar, e não é isso, mas o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. E você tem que aprender a dizimar e ofertar com fé. Com
fé, meu irmão. Eu lembro um tempo atrás, eu comentei isso aqui, eu estou comentando porque Deus, eu tenho visto a mão de Deus. E eu falava assim mesmo, vai chegar um dia que eu vou dizimar 200, 100 mil. A pessoa até assustou, falou, meu Deus. Porque se eu dizimar 200, 100 mil é porque eu estou ganhando 1 milhão, 2 milhões. Eu falei isso. Eu criei nisso. Eu até falei assim mesmo. Não, eu acredito na palavra de Deus. Eu não sei quantos vão lembrar. Mas eu falei assim, eu comecei a acreditar. Não, eu vou dizimar aqui crendo que Deus é. Porque a palavra de Deus fala que Ele abriria as comportas do céu. Se você se esforça, irmão, se você se esforça em obedecer a palavra de Deus, se você se esforça com a obra de Deus, se preocupando com almas ali, é bíblico mesmo. Aleluia, Deus. Eu creio na Bíblia de capa a capa. Eu não estou falando aqui de loucura não, não estou mandando ninguém dar casa, dar carro, dar... Não, meu irmão, faça só o que Deus manda. Aleluia. Só.